E chega aí, pessoal. Hoje é o dia de abrir a carteira do canal e acompanhar juntos a evolução do nosso patrimônio e dividendos no último mês. E eu já adianto que a estratégia ela continua firme. Nesse mês fizemos alguns ajustes importantes, saímos de uma posição que já não fazia mais tanto sentido e realocamos o capital em ativos que, na minha visão, têm um potencial maior em pagamento de dividendos, que é o foco principal do nosso canal. E falando em dividendos, os desse mês trouxeram um resultado surpreendente, batendo o recorde histórico da nossa carteira. Mas será que a rentabilidade acompanhou esses movimentos? Será que o nosso patrimônio cresceu, mesmo com o sobe e desce do mercado? E o mais importante, como essas decisões impactam o caminho rumo à nossa independência financeira. E fica comigo que eu vou te mostrar tudo isso na tela, revelar os números e compartilhar os resultados desse mês. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo está recheado de informações valiosas para quem quer viver de dividendos assim como eu. E para quem ainda tem dúvida, eu faço o acompanhamento da minha carteira no site do Investidor 10, onde eu consigo tirar vários dados interessantes. Vindo aqui em rentabilidade, nós vamos perceber que a nossa rentabilidade no mês de março foi de 9,86%. Então esse último mês foi simplesmente excelente. Tivemos um desempenho muito forte, quase batendo 2 dígitos de rentabilidade. Mas o que chama atenção não é só o crescimento da carteira em si. Percebam aqui que se colocarmos o IBOV e o IDIV, vejam aqui que nós estamos batendo o IPCA, o CDI, o IBOV e o IDIV. Percebam aqui a rentabilidade de cada um, onde a nossa rentabilidade desde o início da abertura do canal está em 16,55%, o IPCA em 2,97%, o CDI em quase 5%, o IBOV em menos 3 e o IDIV em menos 2. E aqui entra um ponto crucial, não é sorte, não é acaso. Isso acontece porque nós seguimos uma estratégia clara, focada em fundamentos. Então, quando a gente está analisando uma empresa, fazendo vários vídeos, olhando o balanço das empresas, isso acontece para que sejam tomadas decisões com base nos dados. E eu vou falar isso para você que está chegando agora, que por vezes investir em ações acaba sendo muito chato, porque no final acaba se tratando de analisar relatório atrás de relatório para escolher os melhores ativos. Mas voltando aqui para nossa rentabilidade, percebam aqui que no acumulado do ano de 2024 já estamos com a rentabilidade de 23,27%. Agora, o mais interessante é quando a gente compara com os indicadores. Vejam aqui que a nossa rentabilidade está 185% acima do CDI, 457% acima do IPCA, e eu não vou nem falar do IBOV nem do IDIV, ou seja, enquanto muita gente está presa aí na renda fixa, olhando para o CDI, querendo ganhar de 12 a 14% aí por ano, enquanto isso nós vimos que nossa carteira já bateu 23% somente nesse ano. E esse é o poder de ter uma estratégia bem definida, saber o que está comprando e de manter o foco no longo prazo. Além disso, muita gente acha esses momentos de baixa aqui algo negativo, mas é exatamente aí que surgem as oportunidades. E foi isso que permitiu que a carteira se valorizasse dessa forma. E se o mercado continuar nos dando oportunidades, a gente vai continuar aproveitando. E agora vamos falar sobre as movimentações da carteira desse mês, porque tiveram algumas mudanças interessantes. E a primeira delas foi essa venda aqui das minhas ações de Jalles Machado, zerando a minha posição na empresa. E no total foram vendidas 600 ações a um preço médio de R$ 4,09, totalizando R$ 2.454. E essa movimentação aconteceu porque basicamente a Jalles ela fugia dos princípios da nossa carteira. E falando dessa venda da Jalles, eu já gravei um vídeo explicando todos os motivos e vou deixar no card aqui em cima. Mas com esse valor eu acabei direcionando esses recursos para a compra de mais 40 ações da Vale, onde percebam aqui que eu comprei mais 40 ações a um preço médio de R$ 55,92, totalizando R$ 2.236. E vejam que essa compra foi feita no dia 6/3, no mesmo dia que eu vendi as minhas ações da Jalles. E o objetivo aqui foi simples, foi garantir os proventos que a Vale iam pagar ainda em março. Percebam aqui que após aquela compra, eu totalizei 120 ações da Vale
para pegar esse provento do dia 7/3 no valor de R$ 2,14, onde eu acabei recebendo R$ 257. E além dessa compra da Jalles, eu também realizei uma outra compra no Banco ABC, onde foram comprados no dia 10/3 93 ações a um preço médio de R$ 19,80, totalizando R$ 1.841. E os motivos dessa compra aqui foram bem simples. Se nós olharmos aqui no histórico do Banco ABC, nós vamos perceber aqui, olhando nos proventos do banco, que ele geralmente divulga os seus proventos em junho e dezembro. Então, eu fiz essa compra no Banco ABC visando o recebimento desses proventos, que muito provavelmente serão divulgados no mês de junho. E essa compra antecipada serve porque quando o banco está próximo de divulgar um provento, o mercado acaba se animando para a empresa e acaba valorizando as suas ações. E com essas compras, eu sigo fortalecendo a minha carteira com ativos que considero mais atrativos no momento. E além disso, eu me aproximo das minhas metas de longo prazo. O importante é sempre olhar para frente e continuar construindo um portfólio cada vez mais sólido. E com essas mudanças, a composição da nossa carteira ficou dessa forma. São 8 empresas, onde Banco do Brasil representa 37,75%, com mais de 28 mil investidos. BBSE representa quase 25%, Vale 9%, Sanepar 7,47%, Irani 6,86%. Já o Banco ABC saiu da última colocação e acabou passando a Copasa e a Ferbasa. E essa mudança ocorreu não só pelo aporte do Banco ABC, mas pela queda na cotação da Copasa, onde percebam aqui que a Copasa saiu desse patamar de R$ 24, R$ 25 e caiu quase 20%, chegando nesses patamares de R$ 19. Mas voltando aqui para as empresas do canal, vejam que com esse aporte no Banco ABC, eu dei mais um passo rumo à minha meta de 500 ações da empresa. E falando em metas, eu sigo firme nos meus objetivos para 2025, onde a minha maior meta para esse ano é atingir os R$ 100 mil investidos. E percebam aqui que eu já tenho um valor de 74.700. Sendo assim, eu não estou tão longe desse meu objetivo aqui. Além disso, eu tenho algumas metas de ações, como atingir 1.500 ações do Banco do Brasil, 700 ações de BB Seguridade e 500 ações do Banco ABC. Agora vale lembrar que essas metas elas não são rígidas, porque o mercado muda, novas oportunidades aparecem e o mais importante é ter flexibilidade para ajustar o rumo quando necessário e sempre buscar ativos sólidos e bem precificados. Mas, olhando aqui de forma geral, a nossa carteira está composta com 1.000 ações de Banco do Brasil, 400 ações de BBSE, 120 ações de Vale, 1.000 ações de Sanepar, 700 ações de Irani, 200 ações de Banco ABC, 200 ações de Copasa e 400 ações da Ferbasa. E se a gente for parar para analisar, no final das contas, o que importa de verdade é seguir construindo patrimônio e aumentando a renda passiva ao longo do tempo. E agora chegou a hora mais esperada, os dividendos da nossa carteira. E os dividendos recebidos em março ficaram nessa faixa aqui de pouco mais de R$ 2.000. Já os dividendos dos últimos 12 meses foram de 5.318 e o total de dividendos da nossa carteira desde o início foi de 8.650. E além disso, fazendo a média mensal dos nossos proventos, é como se recebêssemos cerca de R$ 440 por mês. Só que lembrando que isso não é de forma linear, ou seja, a gente não recebe esses 440 todos os meses. Vai ter mês que a gente vai receber mais, vai ter mês que a gente vai receber menos, e a gente vai ter que ter educação financeira para quando houver meses como esses daqui, que a gente não recebe tantos proventos, esses meses que a gente já recebe proventos maiores, compensarem isso. E vejam aqui na prática, que no mês de dezembro eu recebi R$ 720, já no mês de janeiro e fevereiro foi praticamente zerado. Porém, no mês de março, nós recebemos esse provento espetacular. E falando nesses proventos de março, esse não foi um mês qualquer. Foi simplesmente o melhor mês da história da nossa carteira, onde batemos um novo recorde, superando o mês anterior, que foi de agosto de 2024, onde eu havia recebido R$ 998. E vejam que os proventos do mês de março foi mais que o dobro desse valor. E isso aqui a gente só consegue por causa de 3 coisas: constância nos aportes, paciência e foco no longo prazo.
E se tem uma coisa que esse mês reforça é que os resultados, eles vêm para quem segue implantando. É assim que se constrói uma verdadeira máquina de dividendos. E se hoje os dividendos de um único mês já superam R$ 2.000, imagine o que pode acontecer quando o patrimônio atingir 100, 200 até 300 mil. O que hoje pode parecer apenas um complemento, porque se a gente pega esse valor e divide durante os meses, percebam que minha média mensal fica pouco acima dos R$ 400. Mas em breve esse valor pode se tornar uma fonte de renda consistente, capaz de pagar contas, cobrir despesas e eventualmente garantir a tão sonhada liberdade financeira. Mas a verdade, e é isso que eu quero que você entenda e coloque na cabeça, é que os resultados não vêm do dia para a noite. Não existe isso de almoço grátis. Não existe essa coisa de enriquecer de forma rápida através de investimentos. Mas sim, é fruto da construção diária, do compromisso com os aportes e da paciência para colher os frutos. Porque cada real reinvestido hoje é um degrau a mais para uma vida com mais tranquilidade e segurança financeira no futuro. Então, eu pergunto a você se esse mês já foi um marco onde nós podemos chegar daqui a um ano. E a resposta para essa pergunta está nas nossas mãos hoje, nas decisões que nós tomamos agora. Mas a melhor parte é que esse caminho está aberto para qualquer um que esteja disposto a seguir firme na jornada. E se vocês abrirem a nossa planilha de projeção e preço-teto, nós vamos ter uma aba aqui onde vocês vão conseguir fazer as projeções para sua renda passiva dos próximos anos. E aqui nessa coluna você coloca os seus objetivos, onde eu coloquei aqui um objetivo de receber R$ 600 por mês em 2025. E essa daqui é a estimativa de renda mensal de acordo com essa minha carteira de investimentos. E se eu pegar essa minha carteira aqui, se eu não fizer mais nenhum aporte, a estimativa é que eu receba cerca de R$ 6.650 durante um ano, o que me dá uma média mensal de R$ 554. E olhando para essa minha meta aqui de R$ 600, eu consigo ter uma noção do quanto eu estou perto ou longe de atingi-la. E aqui você consegue colocar metas para os próximos anos, 2026, 2027. E nesse lado aqui, expectativa de valor futuro, é o valor que você necessitaria receber em 2027, aqui por exemplo, para você ter o mesmo poder de compra desses R$ 1.500 que você projetou hoje. Ou seja, levando em consideração uma inflação média de 5%, para nós termos o poder de compra de R$ 1.500, nós devemos receber R$ 1.653 em 2027. E assim você consegue ter um planejamento melhor dos seus investimentos. Mas para finalizar, nós vimos que fechamos mais um mês de evolução da nossa carteira. Se você já vem acompanhando o canal, já percebeu que o foco no longo prazo e a escolha das empresas certas fazem toda a diferença. Os resultados não vêm de um dia para o outro, mas para quem segue firme na estratégia, os frutos começam a aparecer. Agora eu quero saber de você. Fez algum aporte, recebeu dividendos, mudou a sua estratégia? Comenta aqui embaixo, porque compartilhar experiências ajuda todo mundo a evoluir. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da nossa planilha de projeção e preço-teto e da nossa comunidade no WhatsApp. Vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.